Isso é uma questão de posicionamento. Os nossos problemas, eu vejo que o problema da igreja é que não tem a consciência da riqueza da sua liberdade do pecado. Não tem consciência da liberdade que tem. E quando a pessoa não tem consciência da liberdade que tem, ela mesma cria prisões para ela, para se proteger. Quando você não tem consciência da liberdade que você tem, você mesmo cria prisões para você se proteger. Você acha que isso vai te proteger, mas não vai te prender. Lembra quando à meia-noite houve um terremoto na prisão, que Paulo e Silas estavam presos em Atos 16? Lembra? Abriu todas as cadeias, abriu todas as portas. O carcereiro viu aquelas portas todas abertas. Ele pegou uma espada para se matar. Paulo disse: não te mata não, ninguém fugiu, a gente está aqui. As portas abriram e eles não fugiram. Por quê? Quem era mais livre ali? Era Paulo ou o carcereiro? Quem era mais livre? Era Paulo ou o carcereiro? Era o Paulo. Por isso que quando a cadeia abriu, ele não fugiu. Por quê? Porque ele já era livre. Quem já é livre não precisa fugir, irmão. Ele não está fugindo. A cadeia abriu, ele disse: tem mistério aqui, Deus vai fazer alguma coisa grande aqui. E aquele que estava ali para cuidar dos prisioneiros era mais prisioneiro do que eles, e precisou ser cuidado. Depois Paulo foi na casa dele, ele cuidou das feridas de Paulo, e Paulo orou pela casa dele, e a casa dele então foi livre. Às vezes, para tornar os outros livres, Deus tem que te prender. Mas quando é Deus que te prende, não faz nada para fugir, só adora. Se é Deus que te prendeu, pastor, eu estou numa luta aqui, mas o diabo, não é o diabo, é papai. Papai te prendeu para você libertar quem está aí dentro. Às vezes você precisa ser preso por Deus para libertar quem acha que é livre. Pega isso no seu espírito. Muitas vezes você precisa ser preso por Deus para libertar quem pensa estar livre. Você já imaginou se Paulo não estivesse naquele navio, indo para Roma em Atos capítulo 27? Paulo estava dentro do navio, a sorte, a liberdade daquele povo foi porque tinha um homem livre ali dentro. Homens livres libertam ambientes, Jackson. Eles não libertam só pessoas, eles destravam cidades, destravam ambientes, destravam empresas. Amém? Quando você for levar alguém na sua empresa para orar, leva alguém que é livre. Quando você for levar alguém na sua casa para orar, leva gente livre. Pessoas que estão livres. Livre de tudo, mas que estão presas em Cristo. Estão absolutamente presas em Cristo. Não deixam. Pessoas que não deixam Deus agir a seu favor. Deus quer ter o privilégio de cuidar de você, querido. Amém. Abra comigo Romanos capítulo 6, meu Deus, a hora passa, né? Romanos capítulo 6. Vamos para frente, mas tá bom. Romanos capítulo 6. Glória a Jesus. Romanos 6, versículo de número 11. Eu estou livre hoje para alguém pagar a janta, irmão. Estou livre, estou disposto. Hoje eu estou disposto. Estou liberto. Não. Olha, viu? Aleluia. Glória a Jesus. Romanos 6, versículo 11. Olha que coisa linda está aqui. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor.
Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não deve mais ter domínio sobre você. O pecado não pode ter mais domínio sobre você. Isso não significa que o diabo não vai continuar tentando. Isso não significa que o diabo vai desistir. Isso não significa. O pecado, eles guerreiam nos nossos membros, irmãos. O Senhor está dizendo o seguinte: você tem autoridade da cruz para lutar contra isso. Amém. Você tem autoridade da cruz. O livre-arbítrio é dado a quem é escravo de Cristo. Qual é o livre-arbítrio? Eu posso decidir Deus ou não Deus? Não, o livre-arbítrio é para você decidir não pecar. Livre-arbítrio é para você dizer não pecado, sim Deus. Não é para você decidir o que você quer da vida, porque você só deixou de ser escravo do pecado e agora você é escravo de Cristo. O livre-arbítrio é para você vir para Cristo e dizer assim: eu não quero mais você, pecado. Você tem o livre-arbítrio de dizer não, antes você não tinha. O que é que o povo podia fazer quando era escravo no Egito? Eles podiam fazer alguma coisa? Não, Faraó dizia, eles tinham que obedecer, porque escravo não pode decidir por si próprio. Escravo não decide por si próprio. Você já viu qual é a palavra que o crente mais diz? Principalmente o crente pentecostal: o sangue de Jesus tem poder. Isso não pode ser só uma falácia na sua língua, na sua boca. Isso tem poder. Isso virou chavão evangeliquez. Mas é realmente você está falando uma coisa certa com um posicionamento errado, porque você não acredita nisso que você está dizendo. A gente qualquer coisa diz, é só o sangue. A gente usa chavões evangeliqueis, e quando a gente precisa usar, eles não têm mais poder na nossa boca. Tem poder, mas não mais na nossa boca. Por quê? Porque a gente vulgariza as escrituras. A gente vulgariza os textos bíblicos. A gente conta piadinha de oração em línguas. A gente faz piadinha com textos da Bíblia que são poderosos e eficazes na nossa vida. O sangue de Jesus tem poder. E isso não é uma piada. Não deveria ser tratado como piada. Isso é verídico, é verdadeiro, isso é poderoso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, meu irmão. Amém? O fato é que Cristo acabou com a força do diabo. Ele não tem mais força contra você. Não tem. A força Deus deu para você. Ele te deu armas eficazes e poderosas, armas de defesa, armas de ataque. Mas a gente não se defende. No Egito eles não podiam fazer nada, porque eles eram escravos à vontade de um homem, escravos à vontade de Faraó. Mesmo querendo, eles não podiam ser livres. Até que um dia Deus liberou uma palavra. Deus chama Moisés e diz: vai lá e diga para Faraó: deixa meu povo vir para que me sirva. Pronto, Moisés chegou diante de Faraó. Arão, fala aí, Arão, fala aí que eu sou meio gago, fala aí. Aí Arão disse: ó, Deus mandou a gente aqui para você deixar o povo ir para que sirva. E Deus foi na frente para endurecer o coração de Faraó. O que é que Faraó pode fazer para impedir? Nada. Então por que Deus endureceu o coração de Faraó? Se Deus queria tirar o povo, por que ele foi na frente atrapalhar Moisés? Ele disse: Moisés,
vai lá e tira o meu povo, porque eu vou na tua frente e vou endurecer o coração do faraó para não deixar o povo ir. Faz sentido para você? Não faz. Deus disse: Moisés, vai lá libertar o povo, e eu estou indo na frente para te atrapalhar. Não, Deus não foi atrapalhar, porque toda vez que Deus pratica justiça para alguém, alguém vai pagar o preço. Porque justiça e juízo estão na casa do Senhor. Deus estava praticando. Lembra o que ele falou para Moisés em Êxodo 3? Ele disse assim: ó, eu tenho ouvido, Moisés, vai no Egito buscar o meu povo, porque eu tenho ouvido o seu gemido. Vírgula, ponto. Versículo seguinte ele diz: porque eu também tenho visto a opressão dos seus opressores. Deus naquele dia foi fazer duas coisas: justiça para um povo e juízo para o outro. Quando Deus pratica justiça para um povo, alguém está pagando o preço, irmão. Deus não foi atrapalhar Moisés, ele foi fazer para um, foi liberar uma palavra de vida, e para outro foi liberar uma sentença de morte. Então, querido, mesmo eles querendo fazer algo no Egito, eles não podiam fazer nada, eles eram escravos. Abra comigo Êxodo 14, 26 a 31. Êxodo 14, 26 a 31. Aleluia. Eu vou ler do Êxodo 14, do 26 ao 31. Está escrito assim: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, porque os seus carros, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força. Ao amanhecer, os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam de pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Pegou isso no seu espírito? Nunca mais o povo de Deus viu os egípcios. Nunca mais eles viram. Quando Deus abre o mar, Deus libertou o povo. Quando Deus fecha o mar, Deus tornou o povo livre. Ou seja, nunca mais vocês vão voltar ali. Amém? Nunca mais vocês vão voltar ali. Os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vos vereis. Vocês nunca mais vão ver eles. Pronto, acabou. Quando Deus fechou o mar e matou todo mundo, o que é que ele estava dizendo? Acabou, vocês não voltam mais ali. Mas eles levaram a mente de escravos juntos. Eles levaram a mente de escravos, e cada vez que o sapato apertava, dava saudade do Egito. Alguns queriam voltar para o Egito, saudade das cebolas, dos pepinos. Irmão, Moisés disse: eu recebi uma palavra para Faraó: deixa o meu povo ir para que me sirva. Pronto, Faraó, acabou, ponto final, perdeu, já foi, acabou, não tem mais nada que você possa fazer. Quando Deus libera uma palavra, ninguém pode fazer mais nada. Amém? Não pode fazer mais nada. Eu estava em 1995, eu entreguei minha vida para Cristo, drogado, doido, varrido. Eu recebi uma palavra naquele dia, 1h15 da tarde, na casa da irmã Jacira.
Estava na casa da irmã Jacira, tinha 9 pessoas, e ela começou a profetizar e declarar. Eu disse: olha, Deus vai te usar, você vai ser um pastor. Pronto, eu sabia que eu não podia fazer mais nada. Havia ainda desejos de drogas, ainda havia vontades das noites, ainda havia vontade de pecar. A vontade não saiu, ela ficou. O que saiu foi, caiu as correntes. Agora eu podia decidir. Agora eu tinha para onde correr, eu tinha um lugar, um consolo bem presente na hora da angústia. Agora eu tinha alguém de braços abertos me esperando e dizendo: você não precisa mais disso. Você não precisa mais afogar suas angústias. Você pode correr para mim, corre para o quarto, fecha a tua porta, porque eu vou estar em secreto e eu vou te abençoar. Pronto, daquele dia em diante eu sabia que não adiantava mais eu tentar, eu não ia conseguir, porque foi liberada uma sentença. Então eu comecei a trabalhar a partir daquela palavra. Me tranquei num quarto, fui buscar Deus, li a Bíblia toda. Em 3 meses, em 5 meses, li 2 vezes, fiquei doido. E eu sabia que eu tinha que mudar a vontade. Ficava quantas noites? Pergunta ainda assim. Fazia 6 meses já que eu estava servindo ao Senhor. Um dia eu saí para ir para a igreja, fui usar droga. Escondi a Bíblia dentro da calça e fui. Um dia arrumei uma briga com ela para me sair sozinho. Você já estava na igreja? Já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Mas você não era liberto? Eu estava liberto, mas não estava livre. E aí tinha R$30 no bolso. Arrumei uma briga e saí. Entrei num táxi aqui na Stefano José Vanoli. O taxista já me conhecia. Homem, tudo bem? Tudo bem? Cara, eu disse: cara, me leva lá em tal lugar. Ele disse: cara, você não está na igreja? Eu digo: não quero mais saber de igreja não, cara. E ele fumando, jogando a fumaça em mim. Eu disse: cara, não pode largar de Deus não, velho. Pregando para mim. E eu disse: não, cara, hoje eu vou pisar na jaca. Eu não cansei, cara, não acontece nada, eu não consigo trabalhar, eu estou passando necessidade em casa. E tá doido, eu não quero mais. Quando eu desci do táxi, ele disse: espera aí que eu já volto. Eu disse: cara, não faz isso, velho, não faz isso. Eu digo: eu vou fazer, velho. Que eu entrei no beco. Eu entrei no bequinho. Tinha uma crente cantando: nasci para vencer, Jesus me ajudou. Ela não estava cantando assim afinado que nem eu. Mudou meu viver, sou vencedor. Uma música do Voz da Verdade, que muita gente dizia: é os unicistas. Pode ser o que foi, mas aquele dia me salvou. Aquele dia os irmãos Carlos Moisés, a voz dele na boca daquela mulher. Eu fui jogado na cerca. Eu senti o amor de Deus. O Senhor disse: só depende de você, não depende mais de mim. O que eu tinha para fazer com você, eu já fiz. Eu te libertei. Agora, se você quer ser livre, eu te dei livre-arbítrio para isso. Você pode dizer não, porque eu já disse sim. Seja o vosso sim, sim, Fernando. E seja o vosso não, não. Eu tinha dito sim aqui fora, mas havia um desejo aqui dentro ainda. Naquele dia eu voltei. O taxista saiu, voltei chorando para dentro do táxi. Ele disse: mano, é isso aí, velho, é isso aí. Quase chorou comigo. Me botou dentro do táxi. Eu perguntei: quanto que vai ser a corrida? Não, vou cobrar 10 pila para ti, cara, só 10. Eu peguei os outros 20 e rasguei. E disse: diabo, nunca mais. Nunca mais, Satanás. Eu sou um homem livre. Um homem livre. Nunca mais. Nunca mais. Eu sou livre para dizer não. Diga para alguém que está perto de você: Micael, você é livre para dizer não. Você que está me assistindo, você é livre para dizer não. Você é livre. Livre-arbítrio não é para escolher Deus ou não escolher Deus. Livre-arbítrio é para dizer não para o pecado e sim para Deus. Livre-arbítrio é para ser livre do pecado e dizer sim para Deus. Você disse sim para Deus, já era.
Amém.